Oi, para você que não me conhece, meu nome é Jenny e eu tenho esse canal aqui onde eu compartilho um pouco da minha rotina, um pouco da minha vida, tudo que eu tô fazendo para poder crescer nessa rede social e nas outras também. E hoje eu vou fazer a minha produção de marmitinhas, vou fazer marmitas para semana, pra gente não errar na dieta e para facilitar a minha vida também. Então vamos lá comigo que eu vou mostrar como eu faço e é isso. E eu vou aproveitar essa hora do meu almoço para conseguir adiantar algumas coisas já, para facilitar o processo para mais tarde. Aqui eu tenho 1 quilo de músculo que a gente vai fazer na panela de pressão. E só que antes de colocar na panela de pressão, eu preciso cortar e dar uma limpadinha nele. Agora que eu consegui cortar tudo, eu vou colocar na panela de pressão e já vou ir temperando junto com vocês. Aqui eu vou pôr 1 fio de azeite. Eu não sou fã de colocar tanto azeite na hora de preparar os alimentos assim, porque a gente acaba consumindo uma caloria que é desnecessária. Uma caloria da onde não precisava, sabe? Então eu sempre tento reduzir ao máximo, coloco ali mais pra dourar mesmo, só pra não ter excessos. Aqui eu vou colocar 1 dente de alho e vou adicionando a carne. E na hora de fazer a carne, o tempero que eu mais gosto de usar é chimichurri, sal e uma páprica se tiver. Aqui eu tô colocando chimichurri, sal e a páprica. Essa daqui eu comprei páprica doce. Deixar ela refogar um pouquinho para depois a gente colocar água e botar na pressão. E agora eu vou esperar ela cozinhar para ir terminando os processos. Por enquanto eu vou deixar ela ir cozinhando, vou voltar a trabalhar, né? Porque não estamos de folga. Prefiro cozinhar ela agora, porque ela vai cozinhar, vai deixar no tempo dela aí, sem pressa, sem correria, e vai dar tempo de esfriar para na hora que eu for montar as marmitinhas. Então assim, já facilita metade do processo. Olha eu aqui de novo, mais uma vez, na hora do almoço, tentando dar continuidade a esse vídeo. Ontem foi muito corrido pra mim, eu tentei conseguir fazer minhas marmitas, mas acabou que algo fugiu do meu controle e decidi não dar continuidade e fazer hoje com mais calma. Então hoje, agora na hora do meu almoço, eu tenho mais 1 hora livre aí e eu vou tentar adiantar o máximo de coisas que eu consegui. Ontem a carne demandou um pouquinho de mim, entendeu? Demorei pra cortar aquela carne, mas agora vai dar certo, hein? Ó. E aqui eu tenho a abobrinha, eu vou cortar ela e vou cozinhar. E eu vou deixar um pedacinho pra fazer um bolo que eu vi de abobrinha. Nunca tinha visto isso, mas eu fiquei com vontade de testar. Vai que vai dar certo, né? Então assim, eu vi um monte de gente fazendo, deu certo e agora eu quero testar também. Então bora! Aqui eu deixei mais ou menos esse tanto para fazer o bolo de abobrinha. Eu acho que é uma quantidade boa, deve ter mais ou menos umas 250 a 300 gramas de abobrinha. Eu acho que é o suficiente. Vou deixar ali separado, enquanto eu vou cortando o resto dessa abobrinha, dessa abobrona, né? O tamanho dessa abobrinha. Aqui agora eu vou começar a cozinhar ela e já vou colocar uns temperinhos e eu não coloco água, tá? Não costumo colocar água porque eu acho que ela já solta muita água, então eu acho que não tem necessidade. Aqui eu tenho um restinho de lemon pepper, vou colocar aqui. Se eu não me engano, eu acho que eu tenho mais ali no armário, mas aí eu já pego. Já vou colocar esse e vou pôr sal também. Vou aproveitar que a gente tá com a mão na massa e já vou descascar e cortar as batatas, porque na minha refeição de noite, ao invés do arroz, eu troco pela batata porque eu acho que dá um volume maior. Batatas cortadas, vou colocar aqui nessa panela. Eu não vou colocar na pressão, mas eu só tenho essa panela, então eu vou colocá-la para cozinhar aqui nessa panela mesmo. E eu gosto de cozinhar a batata com sal já,
porque eu acho que esse momento que ela pega sal, sabe, é muito importante. Depois é bom você acertar o sal, mas nesse momento aqui de cozinhar eu gosto de colocar sal. Eu esqueci de colocar alho no legumes, então eu acabei de cortar e tô colocando aqui. E agora que ele já tá mais cozidinho, eu vou colocar um temperinho. Eu achei que eu tinha mais lemon pepper, mas pelo visto acabou. Então eu vou colocar chimichurri mesmo. Esse aqui é sem pimenta. E eu compro assim, a granel, porque eu acho que é melhor, sai mais barato. Legumes pronto, agora a gente vai fazer o arroz. Eu vou fazer o arroz numa panela bem grandona, porque se sobrar não é perdido, né? Já deixa aí, mas eu vou montar a marmitinha pra mim e pro meu amor. E o meu amor come um pouco mais que eu, então assim, tem que fazer uma quantidade suficiente pra mim e pra ele, né? Então, bora lá que é bastante arroz. O arroz eu gosto de deixar sempre uma água mais quentinha, sabe? Arroz é muito particular, porque cada um faz de um jeito, cada um tem um jeito de fazer, aí, enfim, sempre dá uma polêmica nisso aí. Mas eu faço o arroz de um jeito, acho que é normal, de todo mundo que faz. Já peguei nossa panelona aqui. O fogão é pequeno, mas vai todo mundo caber. Tomara. E pra vocês, né, que eu não coloco muito óleo, muito azeite no preparo das comidas, mas eu sempre coloco bem pouquinho, que é pra não, né, não ter aquela caloria excessiva. Então, né, um pouquinho precisa. E aqui, enquanto o alho vai dourando, o nosso legume já tá pronto. Aqui a batata tá cozinhando e essa é a água do arroz. Aqui eu tenho esse medidor desse copinho, acho que eu vou colocar uns 2, 3, 4 talvez. 3 e um chorinho, tá ótimo. E eu também não quero o arroz pro mês inteiro, né? Eu quero só pra fazer as marmitas, então assim, eu acho que essa quantidade tá ótima. Agora não tem muito o que fazer, é mais esperar eles cozinharem. Aqui a batata tá terminando de cozinhar, vou deixar o arroz cozinhar também. E não tem o que fazer, é aguardar. A batata eu vou deixar ela ficar bem molinha, que eu gosto, e eu tô pensando em fazer purê. Então, assim, eu acho que pra fazer purê, ela bem molinha, eu acho que ele amassa muito mais rápido e fácil também, né? Até porque eu amasso com garfo. Então, eu gosto de deixar ela bem molinha mesmo pra fazer um purezinho. E pra marmita eu acho que vai ficar legal também. Eu acabei lembrando que eu não tenho feijão congelado, então eu vou ter que cozinhar. Eu vou pegar, aqui tem metade de um pacote, mas eu acho que eu não vou cozinhar metade do pacote porque eu não vou ter pote para tudo isso. Então eu vou colocar só um pouquinho para cozinhar, só para fazer para as marmitas mesmo. Eu gosto muito de deixar o feijão de molho por umas 12 horas, até mais se necessário. Mas hoje eu não vou conseguir, então eu vou deixar ele de molho o tempo que der aqui, o tempo que for que levar aqui para cozinhar essas coisas. E vai ser o que temos para hoje, entendeu? Mas eu sempre gosto de fazer esse remolho no feijão. Já cozinhei o feijão e escorri nossas batatas. Então eu vou deixar a batata aqui. O feijão eu vou dar uma temperada nele agora. Aqui na panela eu já coloquei o alho, vou dourar ele. E o feijão eu faço bem simples também, é só alho e sal, porque eu acho que não precisa de mais, nenhum tempero a mais, porque eu gosto do feijão mais simplesinho, sabe? E se tivesse também uma folha de louro, óbvio que ia ter um louro. Mas como não tem, é só alho e sal. Enquanto o feijão refoga, eu vou ir fazendo o purê. Aqui, ó, eu só venho amassando as batatas. E tá vendo, ó, você deixa ela mais cozidinha, você vai amassando, ó, sem dificuldade, graças a Deus. Ninguém merece perder o braço fazendo isso aqui, né? Amassa bem mais fácil. Batatas amassadas, e o meu purê não é o purê convencional, tá? Aquele que vai manteiga, leite, que é bem pesado. O meu purê, ele tem que ser um pouco mais simplesinho, então eu vou adicionar um pouquinho de leite. E não vai manteiga. Infelizmente, não vai manteiga. Amo um purezinho carregado na manteiga, vou falar pra bem a verdade. Amo, sou apaixonada no purê carregado na manteiga. Mas na dieta eu não posso, então eu sempre faço ele assim. E assim, a gente trabalha com o que tem, né? Não pode usar manteiga, mas tudo bem. Vamos tentar deixar ele o mais parecido com um purê normal. E querendo ou não, a batata por si só já é muito boa e já fica muito gostoso. Que isso aqui, gente, quem falar que isso aqui não é um purê, vai estar mentindo, porque é um purê. Aqui eu já vou temperar. Pra mim, batata pede sal, então tem que ser um purê
com sal. E não pode faltar um orégano no purê, né? Se você não come purê com orégano, desculpa, você tá comendo errado. Aí, ó, um purezão desse, olha que coisa mais linda. Aqui eu já deixei uns potes aqui, peguei a nossa amiga balança e vou começar a montar as marmitinhas agora. E aqui, se você não é acostumado a usar a balança, quando ela estiver assim, você coloca seu pote e geralmente na balança tem escrito tara ou tare. Você aperta e ele zera o valor do pote. E aí você pode colocar a sua comida sem problema nenhum, que não vai contar o pote. Vou começar montando a do meu amor primeiro, porque a dele são só para jantar. A minha é almoço e janta, então a dele vai acabar sendo um pouco mais rápido de montar. Eu gosto de montar quando já tá tudo um pouco mais frio, sabe? Mas o feijão não teve jeito, ele vai ser montado quente mesmo, depois a gente espera um pouquinho antes de guardar. Aqui eu tô pesando tudo. Para ele vai ser 100 gramas de feijão e 180 de arroz. Montei as dele, deixei aqui do lado e agora vou montar as minhas. Quase que não sobra arroz. O meu são 70 de arroz e 60 de feijão. E o meu são essas quantidades porque eu estou em cutting, tá? Então o meu acaba sendo tudo muito reduzido, infelizmente. Na hora do almoço, se eu quisesse trocar o arroz pela batata, eu poderia também. Ia acabar que ia dar até um pouco mais de volume na marmitinha, mas eu gosto de comer almoçando um arrozinho, sabe? Um arroz e um feijão. No jantar eu já não ligo tanto, tipo, pode ser a batata, mas no almoço preciso de um arroz. Montei as minhas do almoço e agora eu vou montar as da janta. As da janta são 80 gramas de batata e o resto é carne, não tem o feijão na janta. Aí pode ser, na janta pode ser 140 gramas de frango ou a carne. Eu tô optando pela carne porque eu acho que o frango faz uma digestão muito rápida na minha barriga, sabe? Eu acabo ficando com fome mais rápido. A carne, como o nosso organismo demora um pouco mais para digerir ela, eu acho que tá tudo bem, entendeu? Eu tô optando pela carne ao invés do frango. E se não fosse essas 80 gramas de batata ou de purê, na janta seriam 40 gramas de arroz. Gente, 40 gramas de arroz não dá pra nada. Eu prefiro 1000 vezes comer a batata do que o arroz na janta, né? Agora que já tá tudo montadinho, com a base, que é o arroz, o feijão e o meu, no caso, a batata, eu vou adicionar os legumes. Eu não vou adicionar os legumes em todas, vou colocar só em algumas. E aqui nessa casa a gente fala mistura, entendeu? É proteína, é frango, carne, peixe, é proteína, mas aqui a gente fala que vai comprar mistura, é mistura. Como você fala aí na onde você mora? Fala pra mim, porque aqui é mistura. Agora que eu coloquei os legumes, eu vou colocar a nossa proteína. Essa é a carne que eu fiz ontem, a carne músculo, eu fiz ontem e vou colocar aqui nas marmitinhas. E aqui tem carne moída também. De carne a gente coloca 90 gramas. Então vou ir adicionando aqui nas marmitinhas. E deu tudo isso de marmita. Faltou 3 com a proteína ou com a mistura. Mas essa daqui eu vou deixar para comer com frango, porque eu consigo comer mais frango do que em relação à carne. E eu também não sou muito fã, então eu sempre coloco nas dele, porque pra mim, eu sou do time do frango, entendeu? Se eu puder comer frango de manhã, tarde e noite, eu como. Pra mim não tem problema nenhum, até porque eu gosto. Então essas daqui eu vou deixar pra comer com o meu franguinho desfiado. E que inclusive eu não vou fazer hoje, porque eu ainda tenho essa tulha de louça pra lavar. Eu consegui 9 marmitas completas e essas 3 que eu vou comer com frango. Então assim, show de bola, já facilita demais a minha semana. E a grande dica das marmitinhas é você montar elas com a comida mais fria, entendeu? Não guarda elas na geladeira ou no seu congelador com a comida quente, porque isso faz deixar ela aguada. Assim você conserva toda a água do alimento que tá aqui e ele não fica aquele aguado, sabe? Quando você começa a descongelar para comer. Fica perfeito, maravilhoso, fica perfeito. Agora eu só vou tampar e levar pro congelador. As que a gente vai comer hoje, eu vou deixar na geladeira mesmo, mas o restante eu deixo sempre no congelador. É que eu já vou pôr tudo no freezer porque já tá no ponto, ó. Você pode ver que ela não fica juntando aquelas aguinhas aqui, sabe? O que deixa ela aguada. Assim é o jeito ideal pra você guardar sua marmita.
E como sobrou arroz, eu vou colocar nesses potes aqui e vou congelar também. Sem pesar nem nada, só o que sobrou, porque eu não vou jogar fora. Que nada se desperdiça, a gente deixa guardadinho lá, até porque não estraga. Uma hora a gente vai acabar comendo isso aqui. E já deixo o feijão também, uma panelinha de arroz, a outra de feijão, tudo guardadinho, que aí conforme for acabando aquelas, numa emergência já tem, entendeu? E infelizmente eu não tenho muito pote, então todos os que eu tinha eu já gastei, esses 2 foram últimos que sobraram e sobrou batata também, eu não tenho pote pra guardar. Então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui no pote do arroz, que pelo menos vai estar guardado também. Agora sim, tudo pronto, as comidas já estão no freezer, louça e fogão limpinho. Já deixa seu like, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de vídeo.